Então vamos agora falar sobre como montar um diagnóstico nutricional. O diagnóstico nutricional ele é um ponto fundamental dentro de um atendimento nutricional, pois é através dele que nós vamos conhecer o paciente, vamos saber todo o histórico do paciente, saber suas principais dificuldades, e a partir daí eu vou poder montar uma estratégia específica para aquele paciente. O primeiro passo dentro do diagnóstico nutricional é a anamnese clínica e nutricional. Nós dividimos essa anamnese em duas partes. A primeira, clínica, onde nós vamos avaliar toda a história clínica do paciente, qual é o problema que ele está procurando no nutricionista, qual o tempo de doença que ele veio para o nutricionista, as comorbidades, ou seja, as outras doenças associadas àquela situação em que ele se encontra, toda a medicação que ele toma, inclusive o anticoncepcional, que no caso de mulheres, que por vezes a gente deixa passar. Tanto essa medicação, é interessante a gente saber tanto a função, né, como os efeitos colaterais que eles podem causar, além do princípio ativo daquela medicação. Os complexos vitamínicos e suplementos também são muito importantes, principalmente na hora do planejamento dietético, porque se você acrescentar um complexo vitamínico, ele pode ter um excesso de vitaminas e minerais, dependendo da dieta que ele já está seguindo. Doenças crônicas na família, porque nós sabemos que a maior parte das doenças crônicas tem a maior probabilidade genética. A questão do fumo, do álcool, frequência e tipo de atividade física, as queixas gastrointestinais. E dentro dessas queixas gastrointestinais, é muito importante a gente investigar a consistência das fezes, tanto o número de vezes como a própria consistência, pois hoje a gente sabe que a desbiose intestinal está relacionada com vários problemas nutricionais e um deles, a dificuldade de emagrecimento, pode ser devido à desbiose intestinal. A partir daí, nós passamos para a anamnese alimentar. Dentro da anamnese alimentar, é interessante a gente colher todo aquele recordatório alimentar, principalmente aquele recordatório alimentar habitual, tudo que o paciente come durante todos os seus dias, né? O que ele normalmente toma café da manhã, o que ele normalmente lancha ou não lancha, o que ele normalmente almoça, janta, né? Todas as refeições que ele normalmente faz. Além disso, é importante saber se o paciente apresenta alguma alergia ou intolerância alimentar, se ele tem alguma aversão, ou seja, se tem algum alimento que ele não tolera, que ele não come de jeito nenhum, e aquelas preferências alimentares que estão dentro do hábito dele ou não. Né? Então, esse histórico do paciente primário, ele é muito importante porque nós vamos conhecer todo o histórico dele, de doença, de medicamentos, que tudo isso vai interferir na doença, vai interferir no segmento da dieta e na adesão da dieta. E aí, a gente tem que saber o mais profundamente o histórico do paciente, as preferências alimentares, para que a gente tenha mais sucesso no nosso planejamento dietético. Após todo esse histórico de anamnese alimentar e anamnese clínica, nós passamos para a avaliação antropométrica. Na avaliação antropométrica, a gente começa pelo peso e pela estatura, né? Então, pesa e mede segundo aquelas técnicas, aqueles procedimentos específicos da Organização Mundial de Saúde, e a gente faz primeiramente o cálculo do índice de massa corporal, conhecido como IMC. A partir daí, classificamos o IMC, né, de acordo com os parâmetros da Organização Mundial de Saúde também. E aí, a gente complementa essa avaliação antropométrica com as outras medidas, com as demais medidas. Complementaremos com a circunferência. Dentre elas, podemos destacar a circunferência abdominal, ou da cintura, porque essa circunferência ela avalia o risco de doenças cardiovasculares, porque hoje já se sabe que a obesidade acumulada na região abdominal, ela pode levar ao risco das doenças cardiovasculares, né, diabetes, hipertensão, aterosclerose. E aí, além dessa circunferência, você pode fazer as outras circunferências para acompanhar as medidas. É interessante que as outras circunferências sejam feitas de formas seriadas, para avaliar o ganho ou a perda de medidas, dependendo do objetivo do paciente.
Além das circunferências, dentro ainda da avaliação antropométrica, nós realizamos a medição das dobras cutâneas. As dobras cutâneas, elas dão uma estimativa de quantidade de pele e gordura daquela região onde ela está sendo avaliada. As dobras cutâneas você pode avaliar de duas maneiras. Você pode avaliar em cada região a quantidade de gordura, se está perdendo ou ganhando, dependendo do objetivo do paciente. E você também pode calcular o percentual de gordura a partir de um protocolo. Você escolhe qual o melhor protocolo para utilizar naquela sua população e, a partir daí, você calcula o percentual de gordura, de acordo com o resultado das dobras cutâneas. Ao calcular o percentual de gordura, você classifica de acordo com os padrões recomendados. Em algumas situações, pode acontecer de você ter um resultado de IMC normal e um percentual de gordura em excesso, muito comum entre as mulheres, que é o que a gente chama de falso magro, onde você tem uma relação entre peso e altura adequada, porém um excesso de gordura corporal, que também deve ser levado em consideração. Então, depois da avaliação antropométrica, nós entramos na avaliação bioquímica. Alguns pacientes já vão chegar com os exames bioquímicos trazidos do médico. E aí você avalia os exames bioquímicos dele. E se você achar necessidade de pedir mais uma bateria de exames, você pode solicitar. Alguns exames bioquímicos são primordiais dentro do diagnóstico nutricional. Entre eles, a albumina, muito importante para os idosos, porque está diretamente relacionado ao estado nutricional. O hemograma completo, tanto a série branca como a série vermelha. Você pode ainda solicitar vitaminas e minerais específicos, se você desconfiar de alguma deficiência desses vitaminas e minerais, de acordo com a anamnese primária, a anamnese histórica. E aí a gente tem os marcadores de doenças crônicas. Muitas vezes esses pacientes eles já chegam para você com esses exames com relação aos marcadores de doenças crônicas. E é importante que, se ele não tiver essa bateria de exames, você peça na primeira consulta, no primeiro atendimento. Dentre eles, nós temos os exames que diagnosticam diabetes ou intolerância à glicose, como glicemia de jejum, glicemia pós-prandial, exame de resistência à insulina e hemoglobina glicada. O exame de resistência à insulina ele é importante principalmente para se avaliar nos pacientes que têm obesidade, porque muitos pacientes não sabem que possuem essa intolerância, essa resistência à insulina, e aí eles não conseguem emagrecer porque eles têm a resistência à insulina. Então, quando o paciente já tiver o excesso de peso, mesmo que ele não tenha um outro sintoma de diabetes, é interessante que você peça o exame HOMA-IR, que é o exame que diagnostica a resistência à insulina, para que você possa ver se ele tem essa resistência à insulina. Além desses, nós temos o lipidograma, constituído de colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos, que avalia a presença ou não de dislipidemia. Os exames relacionados à tireoide, T4, T3 e TSH, porque às vezes a obesidade também está relacionada com esses exames, com esses hormônios, né, T3, T4 e TSH. E se você desconfiar de alguma outra doença, de alguma outra situação, você pode solicitar exame que se refere a fígado, como TGO e TGP. Você pode solicitar exames que referem-se ao renal, né, ao rim, que é a creatinina, ureia, tanto sérica como urinária. E o pâncreas também, como a lipase e a amilase pancreática. Então, a partir de todos esses dados, você vai fazer um compilado dessas informações e aí você vai ter um diagnóstico nutricional do paciente. É importante todos esses passos do diagnóstico nutricional, porque quanto mais informação você tiver sobre aquele paciente, melhor vai ser o seu planejamento, você vai ter mais informações para montar a sua estratégia nutricional e maior vai ser a adesão do paciente. Então, a partir de todas as informações, você monta um compilado e aí a gente tem o diagnóstico nutricional do paciente.